A dúvida e a pergunta de muitas pessoas é: existe ou não profecia para casamento? Deus fala ou não fala se aquela pessoa para sua vida? Deus revela ou não revela? Eu vou te responder. Eu vou desenhar para vocês para que fique bem claro. Quando Abraão pediu para o servo dele, o escravo dele, para que fosse buscar uma mulher, uma esposa para o filho dele, para Isaac, ele foi bem claro. Me promete que você não vai pegar a mulher do povo inimigo aqui, dessa região. Você vai buscar mulher no meio do meu povo, na minha parentela. Não pode ser daqui, tem que ser de lá. Ok? Me promete? E o servo prometeu. Só que o servo ficou com medo, falou: mas como é que eu vou saber quem é a mulher? E aí Abraão falou para ele: o Senhor, Deus, o meu Senhor, vai enviar um anjo na tua frente para te guiar, para que você possa saber quem é a mulher certa. E ele chegando no local, ele já estava no local certo. Ele também orou a Deus e falou: Senhor, me dê um sinal que essa mulher que aparecer aqui onde eu estou, que dê água de beber para mim e para os meus camelos. E Deus enviou Rebeca, ela chegou, se aproximou e deu água de beber para o escravo, para o servo e também para os camelos, exatamente como ele orou a Deus. E Deus fez como estava na oração. E ele trouxe Rebeca, que casou com Isaac. Tudo com a direção de Deus. Um outro caso parecido, que não poderia se envolver com mulheres do povo inimigo, foi Sansão. Só que ele, diferente do servo de Abraão, ele desobedeceu. E ele foi lá e pegou uma mulher do povo dos filisteus, que era um povo inimigo de Israel, um povo inimigo de Deus. Teve um fim trágico. Para quem não sabe, morreu cego, arrancaram os 2 olhos dele, tudo porque se envolveu com uma mulher do povo inimigo. O que essas duas histórias têm em comum? Tanto Isaac como Sansão, eles eram separados para Deus, eles pertenciam a Deus, eles tinham um dono, eles não eram qualquer um. Então eles não poderiam se envolver com qualquer pessoa, eles não poderiam se envolver com um povo inimigo, com um povo estranho. Da mesma forma somos nós. Existem pessoas que são trevas, existem pessoas que têm disfarce de luz, falam de Deus, mas o coração está longe de Deus, são pessoas de dura cerviz. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem muita gente que usa o nome de Deus, mas é treva disfarçada de luz. Tem muita gente que fala, tem boa aparência de bondade, mas é maldade, é maldição, não é bênção. E Deus não quer que você que é separado, você que é uma bênção, você que é uma pessoa realmente boa, íntegra, se relacione com qualquer um, com qualquer estranho, com qualquer pessoa. Mas aí é que tá. Carla, como é que eu faço então para saber se essa pessoa é bênção ou é maldição? Se é de Deus ou se não é de Deus, se é uma pessoa das trevas ou se é uma pessoa da luz? A profecia de Deus para casamento, em alguns momentos, ela vai vir disfarçada de sinais. É só você prestar atenção nos sinais e não ignorar os sinais. O servo pediu a Deus um sinal muito claro. A escolhida do Senhor vai me dar água de beber e ainda vai dar água para os camelos. E ela fez exatamente como ele pediu a Deus. E Deus atendeu a oração dele. Então, quando você quiser saber se uma pessoa é de Deus para sua vida ou se ela não é, é só você observar os sinais. É só você observar o comportamento daquela pessoa. Se você pedir uma pessoa mansa para Deus em oração, é impossível que seja Deus te dando uma pessoa desequilibrada, bipolar. Se você pediu para Deus em oração uma pessoa comunicativa, é impossível que Deus vai te dar uma pessoa calada. Porque Deus vai atender o desejo do seu coração. Deus não vai... A Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Se um pai pedindo um pão se o filho pedindo pão para o pai, ele não vai dar uma pedra do escorpião, muito menos o nosso Pai Celestial. Se você está recebendo, se você está convivendo com uma pessoa que não é nada do que você orou, do que você pediu para Deus, então você ignorou os sinais. Deus falou com você que aquela pessoa não era para a tua vida. A mesma forma a pessoa que você está conhecendo. Se aquela pessoa faz diferente do que você sempre sonhou, em coisas que faz diferença na nossa vida, comportamento, atitude, moral, forma de lidar, de tratar, Deus ali já está falando. A profecia de Deus é clara. É só você observar os sinais do que Deus já está falando na atitude da pessoa. Então toda profecia para casamento é só você observar os sinais de Deus.
em tudo que está acontecendo em volta. O detalhe mais importante dessas duas histórias, de Isaac e de Sansão, é que ambos pertenciam a Deus. Ambos tinham uma vida separada para Deus. Só que o que diferencia uma história da outra é que cada um teve uma escolha diferente. O servo escolheu obedecer a Abraão e a direção de Deus. Já Sansão escolheu desobedecer e casou com uma mulher do povo inimigo. E terminou de forma trágica. Deus está sempre falando com o seu povo. A Bíblia diz que nada acontece com o servo do Senhor sem que antes venha ser avisado. Deus vai estar sempre falando, revelando através de sinais. De várias formas ele vai te mostrar. Só que quem ouvir e obedecer vai ter um final feliz. Quem ouvir e fingir demência, eu vou mudar ele, vou mudar ela, achar que é o super-homem, superman, mulher maravilha e acha que pode mudar a essência das pessoas, aí vai terminar de forma trágica. Se o próprio Jesus, que deu a vida dele lá na cruz, ele não obriga ninguém a mudar, ele respeita as escolhas, não é você que vai mudar alguém.